Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richard Caldwell era um homem que parecia inabalável. Nas salas de reuniões dos arranha-céus mais altos de Manhattan, ele impunha respeito com sua calma gélida e inteligência estratégica. Como CEO da gigante de tecnologia Caldwell Dynamics, ele estampava regularmente as capas de revistas de negócios. Celebrado por suas inovações pioneiras em inteligência artificial e segurança cibernética, sua voz firme e comedida era capaz de fazer as bolsas de valores cambalearem. Seu olhar penetrante tinha um talento especial para sondar intenções ocultas. Alguns até diziam que ele era destemido, mas essas pessoas não conheciam o homem, apenas a imagem. Pois por trás dessa fachada de aço, Richard carregava uma dor que nenhum poder, nenhuma fortuna conseguia aliviar. Essa dor tinha um nome: Emma. Sua única filha de 8 anos, era tudo que restava do grande amor de sua vida. E no entanto, por 5 longos anos, Emma não disse uma única palavra, nem um sussurro, nem um grito, nem uma risada. Apenas um silêncio profundo como um poço sem fundo. Tudo mudou numa manhã de outono, quando Emma tinha apenas 3 anos. Sua mãe, Isabella Murdoce, animada, alegre, saiu para comprar um livro para a filha, mas nunca mais voltou. Sumiu, como se tivesse evaporado. Nenhum corpo, nenhuma ligação, apenas um carro encontrado abandonado na orla de uma floresta. Naquele dia, Emma viu sua mãe partir, e naquele dia, ela permaneceu em silêncio. Richard desmaiou silenciosamente. Não em público, é claro. Ele continuou a administrar seu império, sorrindo em coletivas de imprensa, mantendo uma cara corajosa em galas beneficentes. Mas em casa, as noites eram longas, solitárias, vazias. E cada olhar para a filha o lembrava da mulher que havia perdido e da criança que não conseguia mais alcançar. Ele tentou de tudo. Os melhores especialistas do país. Terapeutas na Califórnia, neurologistas em Boston, até um centro de reabilitação sensorial na Suíça. Cada intervenção era meticulosamente planejada, cada progresso almejado. Mas nada. Emma permaneceu em silêncio, como se estivesse presa em uma bolha intransponível. Ela não parecia infeliz, não. Apenas, em outro lugar, como se observasse o mundo através de uma janela invisível, ausente mas presente, atenta mas silenciosa. Seu olhar, às vezes, revelava uma dor profunda, um medo antigo, ou talvez um segredo que só seu coração de criança conseguia entender. Richard, impotente, oscilava entre a culpa e o amor. Ele lia para ela todas as noites, mesmo que não recebesse resposta. Ele a fazia desenhar, tocar música suave, contratou professores especializados, acompanhantes treinados em terapia lúdica, nada lhe trazia de volta a voz. E quanto mais o tempo passava, mais a esperança se desfazia. Por fora ele era visto como um empresário talentoso, rico, respeitado e sólido. Mas por dentro ele não passava de um pai exausto, que todos os dias rezava silenciosamente para ouvir um simples papa. Foi nesse estado de dolorosa resignação que Richard tomou uma decisão final. Não motivado por uma estratégia médica ou um programa científico, mas por um instinto que não conseguia explicar. Contratar uma nova acompanhante para Emma. Alguém diferente. Alguém que não tivesse uma solução, mas talvez, uma perspectiva diferente. Em um dia de inverno, enquanto a neve cobria a propriedade Caldwell em um silêncio abafado, tudo mudou. Seguindo a recomendação discreta de uma fundação especializada no tratamento de traumas infantis, Richard aceitou com relutância a chegada de uma nova companheira. Ela não era psiquiatra, nem terapeuta da moda, nem especialista renomada. Seu nome não era nada famoso, seu currículo parecia modesto. Seu nome era simplesmente Helena Moore. Richard não sabia ao certo por que aceitar a inscrição. Talvez porque já tivesse tentado de tudo. Talvez porque, no fundo, ainda esperasse um milagre de um lugar inesperado. No dia de sua chegada, Helena atravessou os portões da mansão vestindo um casaco azul escuro. Seus olhos cheios de uma doçura quase irreal. Ela não parecia nem impressionada pelo esplendor do lugar nem intimidada pelo status do dono da casa. Foi Emma quem a viu primeiro da janela da biblioteca, onde passava as tardes contemplando as árvores congeladas. Helena caminhou em sua direção em silêncio. Sem grandes gestos, sem palavras desnecessárias. Apenas um sorriso sincero e silencioso, uma presença calma, quase familiar. Desde o primeiro dia houve algo diferente. Ao contrário de outros profissionais que a antecederam, Helena não tentou diagnosticar Emma. Não lhe fez perguntas, não a inundou com ferramentas educacionais. Não preencheu fichas de observação. Ela estava lá,
Simplesmente lá ponto e para uma garotinha presa no silêncio, isso fez toda a diferença. Todas as manhãs, Helena sentava-se ao lado de Emma sem dizer uma palavra. Abriu um livro ilustrado e começou a ler baixinho, com uma voz calorosa, rítmica, quase cantada. Contos antigos, lendas esquecidas, poemas doces como canções de ninar. Às vezes, pegava lápis de cor e desenhava sem comentários. Outras vezes, recontava memórias reais ou inventadas, com aquele jeito único de falar que prendia a atenção sem exigir. E Emma, esta criança do silêncio, começou a mudar lentamente. A princípio, eram pequenos detalhes que só olhos atentos conseguiam perceber. Ela piscava mais devagar, como se estivesse ouvindo. Depois virava a cabeça para Helena quando ela falava. Depois, a seguia pelo quarto com os olhos. Alguns dias depois, aceitou um pedaço de papel gentilmente estendido, depois um pedaço de giz. E uma tarde, sem dizer uma palavra, veio sentar-se ao lado dela, quase timidamente. Richard observava à distância, através de câmeras discretas ou de portas entreabertas. O que ele via era belo e doloroso ao mesmo tempo. A filha dele acordou. Logo estavam desenhando juntas. Emma reproduzia formas que só Helena parecia entender. Elas riam silenciosamente dos gestos de cumplicidade. Às vezes, Emma encostava a cabeça no ombro de Helena e permanecia ali, imóvel, por longos minutos. Helena nunca pediu para ele falar. Ela não exigiu nada. Ela ofereceu. Ela ofereceu sua paciência, sua ternura, sua voz, seu silêncio. E Emma, dia após dia, se nutriu dessa presença gentil como quem bebe uma luz esquecida. Na grande mansão, congelada por anos de solidão, um sopro de vida acabava de renascer. Um calor invisível circulava novamente pelos corredores. E pela primeira vez em 5 anos, Richard Caldwell começou a ter esperança novamente. Em uma manhã gelada de janeiro, a mansão Caldwell estava banhada por uma luz suave e branca. Lá fora, o jardim estava silencioso, congelado sob uma espessa camada de neve. As árvores pareciam esculpidas em gelo, e cada sopro de vento levantava uma poeira brilhante, como fragmentos de memórias espalhados no ar. Na grande varanda envidraçada, Emma e Helena estavam sentadas lado a lado, como faziam todos os dias há várias semanas. Naquela manhã, porém, Helena trouxera algo diferente. Uma pequena caixa de veludo azul meia-noite. Ela abriu-o devagar, cautelosamente, como se revelasse um segredo esquecido. Dentro havia um broche antigo, simples mas emotivo. Um pequeno borboleta dourada finamente esculpida, com suas asas incrustadas com minúsculos cacos de vidro azul claro. Não era uma joia de valor, mas uma joia de memória. Helena não disse nada. Simplesmente se ajoelhou lentamente diante de Emma, colocando o broche na mesa de centro entre elas. Seus olhos se encontraram com os da garota por um instante. Não sei porquê, mas pensei que você deveria vê-la, ela sussurrou. Emma a encarou. Tudo nela parecia suspenso, sua respiração, seu olhar, seu corpo. Seus dedinhos se estenderam lentamente em direção à borboleta. Quando ela a tocou, um arrepio percorreu todo o seu ser. Seus lábios se separaram levemente, como se uma palavra estivesse tentando escapar. Então ela olhou para Helena, olhos brilhantes e enevoados. E de repente, com uma respiração quase inaudível, ela falou: Mãe. A palavra cortou o ar como um raio de luz em uma catedral silenciosa. Helena empalideceu. Seu coração pareceu parar. Emma tinha dito isso. Ela tinha reconhecido uma única palavra, carregada de uma memória que nunca desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, no corredor adjacente, Richard caminhava lentamente com uma xícara de café na mão. Parou abruptamente. A palavra que acabará de ouvir atravessando a sala. Era impossível. Ele se aproximou lentamente com a garganta apertada e a respiração curta, até que a cena se desenrolou diante de seus olhos. Emma, com as mãos trêmulas, encarando Helena com uma intensidade devastadora, e Helena congelada, com lágrimas caindo silenciosamente. O que você disse, querida? Richard sussurrou com a voz embargada pela emoção. Emma virou lentamente a cabeça em sua direção. Com os olhos cheios de lágrimas, ela repetiu: Mãe. O mundo pareceu parar. O silêncio que se seguiu não pesava mais como um peso, mas soou como uma libertação. 5 anos. 5 longos anos de silêncio, solidão e dor reprimida, varridos por uma única palavra. A mais pura, a mais visceral. Richard deixou cair a xícara que se espatifou no chão. Ele cambaleou ligeiramente. Olhou para Helena perplexo, incapaz de entender, e no entanto, uma verdade antiga e enterrada emergiu dentro dele como uma maré irresistível. Helena, por outro lado, permaneceu ali de joelhos, sem fôlego, tomada por uma emoção que não conseguia mais conter.
As palavras saíram com dificuldade. Desculpe, Richard. Eu não queria que você descobrisse assim. Não foi planejado, não assim. Ele se aproximou lentamente com o coração disparado. Seu olhar passou da filha para Helena, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça cujas peças sempre estiveram ali, bem na sua frente, mas invisíveis até então. O que isso significa? Perguntou ele com a voz trêmula. A Emma acabou de te reconhecer. Como isso é possível? Helena fechou os olhos por um momento, depois os abriu novamente, cheia de dor misturada com verdade. Porque eu sou a mãe dele. Naquela noite, em frente à grande lareira da sala principal, reinava um silêncio pesado. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras trêmulas nas paredes de pedra, como se as próprias memórias dançassem na luz. A mansão Caldwell, normalmente tão fria e austera, parecia estar prendendo a respiração. Richard sentou-se lentamente em uma poltrona de couro, com o olhar fixo na mulher à sua frente. Emma dormia no andar de cima, tranquila pela primeira vez em anos, com o broche de borboleta em sua mesa de cabeceira como um talismã redescoberto. Sentada em frente a ele, Helena, ou melhor, Isabela, tinha as mãos entrelaçadas no colo. Seus olhos revelavam angústia, mas também uma serenidade recém-descoberta, como se finalmente falar fosse a única coisa que lhe restasse fazer. Conte-me tudo, Isabela. Toda a verdade. Ela respirou fundo, como se quisesse tirar de suas entranhas a coragem para desenterrar 5 anos de silêncio e mentiras involuntárias. Meu nome completo é Isabela Helena Moore. Helena, não é coincidência, Richard murmurou, atordoado. Ela sentiu lentamente. Esse era o nome que eu usava na minha juventude. Meu nome do meio. Quando comecei a dar aulas num centro infantil em Chicago, usei-o para manter a discrição. Então ela continuou, olhando para as chamas. 5 anos atrás, no dia em que desapareci. Eu não fugi. Eu não abandonei a Emma. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando de lágrimas. Sofri um acidente. Um motorista imprudente me atropelou em um cruzamento. Eu estava sozinho no carro. Não tinha documentos comigo. Fui encontrado inconsciente. Fui levado às pressas para um hospital fora do estado. Passei várias semanas em coma. E quando acordei, tudo tinha sumido. Você, ela, minha vida inteira. Richard ficou ali com o maxilar cerrado, o olhar fixo nela. Lembrou-se daquele dia, do vazio repentino, do carro abandonado, e da investigação que não levará a lugar nenhum. Isabela continuou com a voz trêmula. Um homem se apresentou como meu pai biológico. Ele me convenceu de que havia me encontrado depois de anos de separação. Disse que minha vida passada era uma mentira, que eu havia sido manipulado. Eu não tinha nada para provar o contrário. Minha mente era um labirinto vazio. Ela se abraçou, como se quisesse se proteger daquele momento. Ele me levou para uma cidade remota, me isolou. Ele não era cruel, apenas calculista. Ele queria apagar o meu passado. Eu estava vulnerável. E então ele morreu 6 meses atrás. Ela fez uma pausa. Depois que ela morreu, comecei a sonhar. Memórias voltaram. Fragmentos, uma voz de criança, uma risada, uma melodia que eu cantava. E um dia, enquanto limpava as coisas dela, encontrei uma caixa de madeira. Dentro estava aquele broche, a borboleta que eu tinha dado a Emma em seu 3º aniversário. Sua voz falhou. Ela engoliu um soluço. E tudo voltou. De repente. Não de forma clara, mas o suficiente para eu sentir. Essa falta, essa urgência de encontrar o que eu havia perdido. Ela olhou Richard diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. E procurei. Acabei encontrando artigos sobre você, sobre sua empresa. Trechos de entrevistas onde você falava sobre a Emma. Aí me deparei com um anúncio para esta vaga. E eu sabia. Eu sabia que era ela. Minha filha. Ela se levantou e deu alguns passos em direção à lareira, com as mãos tremendo. Eu queria te contar tudo na hora. Mas eu estava com medo. Com medo de você não acreditar em mim. Com medo de traumatizar a Emma ainda mais. Pensei que se eu pudesse me aproximar dela, entendê-la, lhe dar um pouco de paz, talvez a verdade viesse dela. Não de mim. E foi isso que aconteceu. Ela se virou para ele, com os olhos cheios de humildade. Eu não queria trair sua confiança. Eu não queria desempenhar um papel. Eu só queria consertar o que o destino havia quebrado. Richard não disse nada por um longo tempo. Ele fechou os olhos, colocou as mãos no rosto. Então levantou-se lentamente e caminhou em sua direção. Ele não gritou. Ele não recuou. Ele a tomou nos braços. Você voltou, Isabela. É isso que importa. Você voltou. Ela começou a chorar contra o peito dele. Neste abraço não havia mais raiva, não havia mais dúvida. Apenas 2 almas que se reencontraram.
depois de um longo naufrágio. E entre eles, o eco de uma palavra dita antes por uma pequena voz finalmente libertada: mãe. Algumas semanas depois, o jardim da propriedade Caldwell parecia ter sido tirado de um conto de fadas. Longos fios de luzes brancas flutuavam entre as árvores floridas. O gramado recém-cortado exalava um doce aroma primaveril, e as peonias, glicínias e lilazes exibiam suas cores pastéis como sussurros de ternura. Um pequeno grupo se reuniu, amigos próximos, alguns funcionários leais e rostos que sobreviveram aos anos sombrios ao lado de Richard e Emma. Não havia câmeras nem cobertura da mídia. Foi um casamento discreto, mas carregado de um simbolismo mais poderoso que todos os juramentos do mundo. No preciso momento em que o sol tocou as copas das árvores, Richard se ajoelhou na grama, ainda aquecido pelo dia, diante daquele que tanto amou, tanto perdeu e que finalmente reencontrou. Seus olhos, úmidos de emoção, nunca deixaram os de Helena, ou melhor, os de Isabela, porque ele a amava hoje em todas as suas facetas, a de ontem, a de hoje. Aquela que resistiu à tempestade para retornar. Você curou nossa filha, ele disse com uma voz profunda, quebrada pelo amor. Você me devolveu um pedaço da minha alma. Helena, quer se casar comigo? Desta vez, para sempre? Um murmúrio percorreu a assembleia. Alguns reprimiram um soluço silencioso. Isabela, surpresa, levou a mão trêmula à boca. Lágrimas transbordaram sem que ela tentasse escondê-las. Ela não respondeu de imediato. Olhou ao redor, para o jardim onde tanto caminhara com Emma, para a casa onde ressuscitara e finalmente para a menininha, a filha delas, que se movia delicadamente entre as fileiras de cadeiras brancas. Emma, usando um vestido marfim com uma faixa rosa claro, aproximou-se discretamente de sua mãe. Seu rosto se iluminou com uma felicidade pura, quase irreal. Ela olhou para Isabela e com uma voz clara, gentil, mas firme, suas primeiras palavras ditas em público em 5 anos, ela declarou: sim, mãe, diga sim. O momento foi suspenso na eternidade. Isabela caiu de joelhos diante de Richard, pegou seu rosto entre as mãos e assentiu, com as bochechas banhadas em lágrimas. E sim, Richard. Sim, para sempre. Os convidados se levantaram, emocionados até as lágrimas, enquanto o casal se abraçava. E nos braços de Emma, a filha os observava sorrindo, com o coração finalmente em paz. O casamento aconteceu 1 mês depois, na primavera. Desta vez foi um evento intimista, mas cuidadosamente planejado. O jardim havia sido transformado em um cenário de flores, fitas de seda e lanternas penduradas. Emma segurava a cauda do vestido de sua mãe, uma criação simples e fluida, sem luxo ostensivo, mas imbuída de graça. Ela riu. Uma risada leve e cristalina que ecoou no jardim como uma música esquecida retornou das profundezas do silêncio. Aqueles que a conheceram muda choraram de alegria. Ela quase pulava nas pedras brancas, segurando a mão do pai, orgulhosa, livre, inteira. Os votos de Isabela foram proferidos com a voz pura, sem papel, sem anotações. Apenas com o coração. O amor é uma memória mais poderosa que o esquecimento. Ele atravessa perdas, ausências, silêncios. Não me lembro de tudo que vivi, mas sinto cada batida do que construímos. Obrigada por me esperar. Obrigada por me reconhecer. Obrigada por me reencontrar. Richard, com lágrimas nos olhos, respondeu: você é a única coisa que eu nunca deixei de amar, mesmo quando pensei que tinha te perdido, mesmo quando seu rosto me escapava em sonhos. Agora você está aqui, e eu nunca mais vou te deixar ir. No final da cerimônia, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Emma ergueu os braços para os pais, que a abraçaram em silêncio e com um abraço significativo. Não havia mais feridas. Não havia mais dor. Apenas uma família unida, firme e forte após tudo o que haviam passado. E no brilho dourado da luz que cai, alguém poderia jurar que o pequeno broche de borboleta estava brilhando novamente, como símbolo de um milagre que nenhum esquecimento poderia apagar.